No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a prisão dos CACs após o final do RECAD e o PL 2630. Qual é a correlação entre esses dois assuntos? Fica comigo e eu vou te explicar direitinho do que nós estamos falando. Na semana passada eu trouxe um vídeo rápido aqui sobre o fim do RECAD, a eficiência do RECAD e também a prisão dos CACs pelo não recadastramento. Isso foi o que eu acreditei naquele dia, porque eu vi algumas notícias na internet dando conta que essas prisões teriam se dado em razão do não atendimento ao recadastramento, conforme o decreto do presidente Lula. Ocorre que essa afirmação não foi verdade, uma vez que essas prisões se deram em decorrência da existência de outros mandados de prisão que já estavam em aberto. E por isso, eu acabei incorrendo em uma desinformação, uma vez que eles não estavam sendo presos pela falta do atendimento ao recadastramento. Agora, qual é a correlação da fake news e da falta de atendimento ao recadastramento e as prisões desses CACs? Em primeiro lugar, os CACs que foram presos já tinham mandados de prisão em aberto contra eles, tanto prisão penal quanto prisão civil, no caso de pessoas que deviam pensão alimentícia. Veja que esses que já tinham prisão em aberto não estavam em dias com a lei e por isso já estavam devendo para a sociedade e tinham razão para serem presos. Nada tem a ver com o atendimento ou não ao recadastramento. Agora a pergunta que fica é, se essas pessoas já tinham mandado de prisão em aberto, por que esses mandados de prisão só foram cumpridos um dia após o recadastramento? Por que se deixou para esses dias, já que eram pessoas de endereço conhecido, já se sabia da existência desses mandados, por que se deixou para fazer isso depois do fim do recadastramento? Um ponto número 2, muito importante é, se essas prisões não tinham nenhuma relação com o não atendimento ao recadastramento, por que o ministro veiculou tweets que vinculavam esses mandados de prisão ao fato do término do RECAD? Então, o próprio ministro induziu a erro, deixou a entender essa correlação. Ponto número 3, por que alguns CRAFs saíram minutos ou horas antes ao final do término do prazo para o recadastramento? Qual é o problema disso? Muitas pessoas não estavam conseguindo fazer o recadastramento porque elas não tinham ainda o número do CRAF. E todos nós CACs sabemos o tempo que demora para sair um CRAF de uma arma de fogo no exército. Então eu pergunto a você, por que essa coincidência no fim do prazo e o atendimento desses CRAFs pelo exército? É uma pergunta que não tem resposta por enquanto e que deve ser cobrada das autoridades. Já que se sabia que esse prazo estava por esgotar, o Exército deveria ter antecipado a entrega desses CRAFs para permitir que as pessoas tivessem tempo hábil para fazer o recadastramento dessas armas. Dessa forma, o que aconteceu? As pessoas ficaram alguns minutos ou algumas horas em estado de ilegalidade, como não tiveram acesso à informação de que o CRAF estaria pronto. Minutos depois, mais tarde, essas pessoas passaram a se tornar irregulares com essas armas, por não ter tido tempo hábil de fazer o recadastramento. A gente pode até falar disso no outro vídeo, qual é o remédio jurídico para essas pessoas que não tiveram tempo de recadastrar suas armas, justamente por uma falta ou por um ato do Exército ao deixar de cumprir em tempo hábil o atendimento aos CRAFs. E por fim, por que a correlação do PL 2630 e da prisão dos CACs? Eu incorri num erro ao publicar uma informação que não correspondia com a verdade. Ocorre que, se o Estado quer nos proteger com a edição desse PL, isso se torne uma lei que evite desinformação na internet, por que o próprio governo, através da pessoa do ministro, deixou uma interpretação dúbia no ar de que essas prisões teriam sido feitas em decorrência da falta do atendimento ao recadastramento da Polícia Federal? Então, de fato, existe uma importância de se coibir esse tipo de informação desconexa da realidade, mas o problema é que o próprio Estado participa deste tipo de problema, deixando que cidadãos incorram em erro ao publicar informações que não correspondam com a verdade. Se você ficou até aqui e ouviu essa informação, eu quero te pedir uma coisa, considere se inscrever no meu canal para que mais informações como essa cheguem até você. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.